Nós já conversamos com o condutor. Agora chegou a vez da enfermeira Joana. Joana, quando toca aquele telefone lá, ele corre lá para pegar o endereço. Qual que é a sua parte? Então, eu também vou lá e pego o tipo de ocorrência que nós vamos sair. E depois que eu sei a ocorrência, a natureza da ocorrência, aí eu entro dentro da ambulância e aqui eu fico na parte de trás da ambulância. O equipamento já está na ambulância, você não tem que correr de lá para dentro com equipamentos médicos, não, eles já estão todos aqui preparados. Não, todos os equipamentos já ficam aqui dentro da ambulância preparados. Eu só entro dentro da ambulância e quando eu chego aqui dentro, dependendo da natureza da nossa ocorrência, é que eu vou me organizar e organizar todos os equipamentos que eu vou utilizar na nossa ocorrência. Cada ocorrência vai exigir uma coisa diferente. Na parada cardíaca, acidente de carro, cada um tem um equipamento de atendimento diferente. Você já vai agilizando para chegar na hora, tá tudo pronto. Sim, eu já vou agilizando, porque aí quando eu chego lá na ocorrência, eu já levo os equipamentos específicos que eu preciso para a gente utilizar lá. Ok, chegou, abriu a porta da ambulância, qual a próxima parte agora? Então, eu desço, aqui nós temos algumas mochilas, que depois nós vamos mostrar, né? Eu desço com as mochilas e com algum equipamento que a gente vai precisar utilizar lá na hora. Então, a gente já desce, já vai direto na vítima, porque a parte do condutor é fazer a segurança. Então, quando a gente desce, a nossa cena já está segura e aí eu e o médico, que faz parte da nossa equipe também, já vamos direto para a vítima. Certo, o médico vai ter uma função dele. Qual é a sua em relação à vítima agora? Então, quando eu chego, eu já tento conversar com a vítima, vejo, né, se a vítima está tendo responsividade ou não, se ela está respondendo, faço algumas perguntas que é do nosso protocolo e a gente começa o atendimento. Eu pego a minha mochila de sinais vitais, afiro todos os sinais vitais e a gente começa a conduta daquele caso específico. A partir daí já é muito técnico, aí é o médico, é a enfermeira e tudo mais, mas o que eu quero que você diga pra gente agora, se é que tem isso, quais são as dificuldades que você encontra quando você vai fazer um atendimento? Porque o Volney disse pra gente que o problema dele às vezes é endereço errado, o pessoal que fica no meio da via não dá licença. Tem alguma coisa que atrapalha na hora do atendimento pra vocês da equipe médica, equipe de enfermagem? Então, o que às vezes atrapalha o nosso atendimento é questão de população. Se for um acidente, por exemplo, em via pública, tem muitos curiosos e às vezes eles atrapalham, eles ficam em cima, fica gravando, às vezes a gente tem que ficar pedindo licença para a gente poder chegar na vítima, a gente não consegue. Se for em casa, por exemplo, às vezes o familiar tá muito agitado, tá gritando, tá nervoso, a gente não consegue fazer as perguntas que a gente precisa, né? E obter as respostas corretas, então isso às vezes atrapalha o nosso atendimento. Então é bom deixar bem claro, se você tá envolvido em alguma ocorrência, tá na rua, viu alguém se acidentar, chama o SAMU. Chamou o SAMU? Não fique em volta filmando, isso é muito feio, não precisa postar pra ninguém precisa saber do sofrimento dos outros. Poderia ser um parente seu, um familiar seu nessa situação e você não ia gostar de ver ninguém filmando e atrapalhando, porque numa ocorrência dessa, o tempo é primordial, não é isso? Sim, nós trabalhamos com tempo-resposta. Nós temos um tempo-resposta de sair daqui da base, de pegar a ocorrência, entrar dentro da ambulância, chegar no local, então, e o nosso atendimento lá. Tempo é vida pra gente. Então, se a gente encontra esses obstáculos, é a pessoa que está precisando do atendimento que tá demorando mais, né? Então você pode estar matando alguém literalmente.
É pesado falar isso, mas essa é a realidade. Então, vamos deixar essa parte de lado e vamos mostrar o equipamento que você carrega. Vamos. Pessoal, só uma pequena interrupção aqui. Se você curte EDC ou coisas desse mundo mais tático, com certeza você vai encontrar alguma coisa na loja Rota Extrema. Se não fosse o Toninho e essa loja, nós não poderíamos fazer esse conteúdo para vocês. É eles que nos patrocinam e nos ajudam. Então eu vou deixar aqui o link na descrição para você conferir. Tem EDCs, tem multitools, tem faca, tem canivete, tem lanterna, tem de tudo. E ainda tem essas camisetas muito legais lá agora. Camiseta de EDC, camiseta de sobrevivência. Vai lá, conheça que vocês vão com certeza achar alguma coisa bem legal. Joana, então vamos começar a mostrar os equipamentos que estão dentro da ambulância. Primeiro aqui você está com uma baita de uma bolsa, uma mochila. Que mochila é essa aí? Então, essa daqui é a mochila de vias aéreas que nós chamamos. Essa mochila aqui, quem carrega é o médico. O que que tem aqui dentro? Nós temos laringo, que o médico utiliza para fazer intubação. Quando o paciente não está conseguindo respirar e o paciente precisa dessa ajuda para respirar, o médico ele faz esse procedimento, coloca um tubo, vocês já devem ter visto, pela boca, né? E isso vai ajudar com que o Filmes, paciente... novelas, tudo sempre aparece alguém sendo entubado ali, aquela dificuldade e tal. Essa é a realidade do dia a dia. Essa é a nossa realidade. Então aqui dentro nós temos todos os equipamentos que o médico ele precisa para fazer esse procedimento. Esse daqui a gente chama de bolsa válvula máscara, também chamado de ambu, algumas pessoas conhecem, que é onde nós vamos fornecer o oxigênio. Isso. Então essa mochila aqui é específica do médico, que ele vai fazer o procedimento dele, que é aquela intubação que a gente Essa é a mochila então do médico. Isso. Beleza. Bom, a gente teve que se deslocar um pouquinho aqui, porque o sol saiu bem no rosto da Joana aqui, querendo atrapalhar a nossa filmagem, mas a gente vai continuar mesmo assim. Joana, aqueles itens que você mostrou foram assim, os principais, né? Mas tem mais coisa dentro dessa mochila, não tem? Sim, aqui dentro dessa mochila nós temos vários tamanhos de tubo, igual eu tinha falado. Nós temos essa cânula aqui, orofaríngea, que a gente também chama de cânula de Guedel. Nós temos uma máscara laríngea. Essa daqui o enfermeiro ele pode utilizar quando não conseguir fazer a intubação, a gente pode utilizar essa daqui também. Nós temos essa máscara aqui, máscara de Venturi, que a gente utiliza também para a respiração do paciente. A gente consegue ofertar o oxigênio. Nós temos itens que são para adulto, igual eu tinha mostrado esse daqui. E nós temos itens que são para crianças ou recém-nascidos também. Tem que respeitar a biologia, né? O ser humano adulto ele é muito maior, pulmão é maior, e a criança da mesma forma é diferente, né? Olha a diferença de tamanho. Aqui nós ofertamos uma quantidade bem maior de oxigênio do que esse daqui para uma criança, por exemplo. Nós precisamos respeitar a fisiologia do nosso paciente, sim. Para mim, por exemplo, seria infantil. Não seria infantil. Apesar do tamanho. Temos aqui também um esteto e vários outros itens que nós utilizamos. Quando o paciente, por exemplo, é entubado, que a gente coloca aquele tubo, a gente tem esse fixador aqui que a gente fixa. Para não perder as vias aéreas de novo, né? Sim. E aí nós utilizamos esparadrapo, precisa de seringa para poder insuflar o cuff aqui. Utilizamos também luva estéreo para fazer o procedimento estéreo, máscaras de todo tamanho. Isso aqui é um reservatório que a gente usa. E acho que é isso. Do médico então acabou? Acabou. Então vamos passar para a sua? Vamos. Mostramos a mochila do médico, agora a gente vai mostrar a segunda mochila. Que mochila que é essa? Essa daqui é a nossa mochila de sinais vitais, nós chamamos. Que a gente vai verificar os sinais vitais do paciente. Isso daqui a gente chama de oxímetro. A gente verifica como está a oxigenação do paciente. É aquele aparelhinho que a gente coloca no dedo, que a gente costuma ver e reconhecer. Então a gente verifica a frequência cardíaca aqui e a saturação, como é que está circulando o oxigênio. Esse daqui, todo mundo acho que conhece, é o nosso aparelho de verificar a pressão arterial. Aquele que a gente coloca no braço do paciente, verifica. Tal, aquele tradicional que acho que todo mundo já viu, né? Com certeza. Esse daqui é o nosso aparelho de HGT. Esse daqui é aquele que a gente vê como é que tá o açúcar no sangue. Como é que tá. Às vezes o paciente é diabético ou não, é um dos sinais vitais que a gente olha. Aqui também nós temos alguns cabos que a gente vai utilizar no nosso monitor. Quando a gente atende, por exemplo, uma paciente que é gestante, a gente precisa também ver como é que tá o bebê, né?
E aí a gente utiliza esse daqui, que é o nosso sonar Doppler. A gente coloca na barriga da gestante e verifica os batimentos cardíacos do feto. Eu não sei se vocês estão reparando aí, mas eu já vi muito hospital com menos equipamento. O SAMU parece que é bem preparado mesmo, é bem equipado, né? Sim, nós temos todos os equipamentos que a gente precisa para prestar um atendimento de qualidade. É uma UTI móvel, uma UTI completa. Com certeza. Todos os equipamentos que possuem dentro de uma UTI fixa lá no hospital, nós temos aqui dentro também. Só porque nós somos uma unidade móvel, né? A gente atende... Vai até o paciente, Sim. Não é o paciente que vai até você. Nós vamos até o paciente. Nosso atendimento é pré-hospitalar. A gente trabalha antes, presta assistência antes do paciente chegar no hospital. Beleza, mais alguma coisa nessa bolsa? Não, é só isso. Essa encerrou. Beleza, então vamos passar para a próxima. Próxima mochila, essa mochila verde aí. Cada um parece ter uma cor, como é que é isso aí? Cada uma tem uma cor pra gente dar uma diferenciada. Essa daqui é a nossa mochila de medicamentos. Nós carregamos aqui esses equipamentos aqui, a gente chama de abocate, que é aquela agulha que a gente introduz para pegar uma veia. Então, Aquela que tem gente que a hora que vê já desmaia na hora. Sim, essa daqui a gente tem desde a menorzinha, que é uma bem pequenininha, até essa daqui, que parece quase uma espada. Essa daí eu desmaio, é qualquer um. É verdade. E essa daqui, que é a nossa maior. Aqui dentro nós temos seringas, que é a que a gente utiliza para poder aspirar o medicamento, né? Também um esparadrapo para a gente fixar essa punção. E aqui nós temos vários medicamentos, todos os tipos de medicamentos que tem dentro de um hospital nós temos aqui. Para se precisar sedar o paciente, a gente consegue, se precisar tirar a dor. Então todo tipo de medicamento nós temos aqui. Desde uma dipirona até um tramal, até uma morfina, passando também por um midazolam, que é um sedativo que a gente usa, diazepam. Essa é uma das grandes diferenças de uma ambulância, por exemplo, do bombeiro, que o bombeiro parece que não tem, assim, no geral, lógico, deve ter algum específico, mas no geral eles não têm esse atendimento médico de medicamento, né? Acho que essa é a diferença do SAMU para o bombeiro. Sim, a nossa equipe é médica, né? Como a nossa ambulância, nós andamos com um médico aqui, o médico ele já prescreve oralmente, então a gente já utiliza todos esses medicamentos quando o médico faz a prescrição. Lá no bombeiro, se for uma UR, uma unidade de resgate, eles não possuem medicamentos, então eles não trabalham com isso. Isso tem muita diferença no atendimento. Pode aumentar muito mais a chance de sobrevida desse paciente por ter esse tipo de medicamento na hora do que quando é uma unidade básica, por exemplo. Com certeza. Por exemplo, nós andamos aqui com adrenalina, que é o que a gente utiliza numa parada cardiorrespiratória, né? Nós precisamos de adrenalina para esse coração voltar a bater. Então, nós temos aqui. Então, quando a gente chega lá, a gente já faz o medicamento. É um diferencial. Por isso que tem a triagem. Na hora que liga, fala que tipo de ocorrência, aí vai mandar ou a unidade básica ou essa é avançada? Avançada, isso. Por isso que tem a triagem, por isso que a pessoa, o solicitante que está ligando, ele tem que falar as coisas corretamente e ele tem que estar perto da vítima, porque aí ele pode falar o que ele está vendo. Se tiver, por exemplo, uma pessoa inconsciente, o médico regulador ele vai mandar essa ambulância que é avançada, que possui todos esses medicamentos que podem salvar uma vida. Legal, é bom saber isso, porque é para você também ficar preparado. Na hora que tiver uma ocorrência na sua família ou com qualquer pessoa, você passar exatamente as informações para que eles possam também enviar a equipe correta para o atendimento. Isso. Essa aqui, tem mais? Não, nós temos... No geral, são vários tipos de medicamentos, né? Como eles estão vendo aí, a gente vai mostrar nos detalhes, vários medicamentos, vários tipos. A gente não vai entender nada, só o médico mesmo. Se você for médico, coloca nos comentários aí qual que é o medicamento mais estranho que você viu aqui dentro. Quero ver se você é médico mesmo. Isso. Então, bora pra próxima. Vamos. Uma pergunta, não acaba mais não essas mochilas? Essa daqui é a nossa última mochila, assim. E é bem grande, hein? E é a nossa maior mochila. Aqui dentro é a nossa mochila de trauma, nós chamamos de mochila de trauma, que a gente leva quando acontece algum acidente de trânsito, ou a vítima caiu de um prédio, alguma coisa que envolva o trauma. Aqui dentro nós carregamos os coxinhos, que são esses aqui. Como a gente tem 2 pranchas, a gente tem 4 coxinhos, que é aquele que a gente coloca na cabeça do paciente para firmar. Isso. Nós carregamos bastante ataduras, que a gente conhece como faixa, né? A gente precisa, quando precisa imobilizar a perna, o braço, que acontece alguma fratura, nós utilizamos.
Nós temos também fio de sutura, se for preciso fazer alguma sutura no Já faz sutura no local? Fazemos. O médico ele já usa o fio e já faz sutura se precisar, se tiver com algum sangramento ativo. Se você acompanha o canal, você sabe que eu tive que fazer umas suturas esses dias nos 2 dedos aqui. E agora me surpreendeu saber que a viatura do SAMU, a ambulância, já consegue fazer isso no local. Sim, nós fazemos isso no local. Já carregamos todos os tipos de fio. Nós também levamos bastante compressas. Por exemplo, é um paciente que está com sangramento ativo, né? Nós precisamos estancar esse sangramento, então a gente já leva bastante compressa. Deixa eu ir segurando algumas coisas aqui, porque tem muita coisa. Muita coisa. Deixa eu mostrar aqui. Nessa parte aqui nós temos testeira e queixeira, que é o que a gente coloca aqui quando coloca o colar cervical, que depois a gente vai mostrar. A gente precisa fixar esse colar para a pessoa não mexer a cabeça, então a gente usa. Aqui nós temos tirantes, vocês podem ver de várias cores, porque eles são de vários tamanhos. Isso aqui é o que a gente utiliza. Visualmente, viu a cor, você já sabe o tamanho que é. Já sabemos o tamanho que é o que a gente utiliza para poder prender esse paciente na maca. Detalhes importantes isso, cores diferentes, você só olhou, já identificou, já agiliza muito o trabalho. Isso, já sabe o local certo que nós vamos colocar. Então, basicamente é isso que tem aqui dentro. Essa é a mochila de trauma. Mas não acabou não, porque tem os equipamentos que estão atrás de mim aqui, tem uns armários, umas coisas. Vamos ver esses detalhes agora? Vamos. Bora lá. Como vocês podem ver, aqui em cima nós temos vários colares cervicais. Se vocês perceberem, cada um possui uma cor: verde, laranjado, azul, roxo. Isso diferencia o tamanho do colar. Aquilo que a gente falou dos tirantes. Sim. Cores diferentes para facilitar ali na hora qual que é o tamanho. Isso. Então a gente faz uma medição, como a gente vai para ocorrência já sabendo se tem criança, se é adulto, então a gente já vai mais ou menos com uma noção. E aí nós temos esses colares, inclusive tem um pequenininho aqui, como vocês podem ver, que é o nosso colar NEL, que a gente utiliza em crianças, né? Crianças. Em bebezinhos. Colar cervical para imobilizar o pescoço em caso de trauma, não é isso? Em caso de trauma a gente utiliza para não ter movimentação da coluna cervical. O que é importante lembrar, se você caiu, alguém caiu, se machucou, não movimente a vítima, né? Não mexe nela, porque isso aqui é justamente para não movimentar e não machucar. E se você for fazer um deslocamento aí sem conhecer, sem mexer, pode agravar as lesões da vítima. Estou falando besteira ou é isso mesmo? Não, você falou corretamente. Então, se você chegou, você é uma pessoa leiga, ligou para o SAMU, não movimente a vítima, não tente tirar ela do lugar que ela estava. Deixe ela como ela está até a equipe chegar e fazer a correta imobilização. Outra coisa importante é o capacete. As pessoas elas acham que precisam tirar o capacete. Tira o capacete. Que a pessoa está sufocada. Não, só abre para a pessoa respirar normalmente e deixa. Que a gente sabe fazer a retirada correta do capacete. Beleza. Aí tem aqui atrás... nós temos aqui um armário. Esse armário também é recheado de coisa. Aqui nós temos kit de pequena cirurgia, nós temos kit de parto, quando a gente também faz parto aqui dentro da ambulância. Às vezes não dá tempo de chegar no hospital, né? Não dá tempo. Inclusive, já tem, acho que uma semana e meia, a gente fez um parto também. Aqui. Isso. Então a gente utiliza uns kits que já estão prontos. Por exemplo, esse daqui é o kit parto, que a gente tem tudo que precisa para poder dar assistência. Eu acho que essa deve ser uma das ocorrências mais satisfatórias no final, né? Porque geralmente o SAMU trata com pessoas que estão em um momento ruim. O momento do parto, apesar de ser ali doloroso e tal, mas é um momento feliz, é um momento bonito. Deve ser uma satisfação diferente, né? Com certeza, é uma das ocorrências que eu, pessoalmente, mais gosto de fazer. Legal. Que é trazer, né? Alguém à vida. Né? Legal. E aí nós temos várias coisas, inclusive o médico ele consegue fazer um procedimento que é de maior complexidade, que é colocar aquele dreno de tórax. Quando coloca aqui no tórax, né, precisa drenar, nós temos aqui na nossa ambulância também. Isso é quando tem aquela hemorragia interna ou alguma coisa desse tipo? Isso, quando acontece algum trauma no tórax, né, acontece alguma perfuração no pulmão, tem ar, que o ar tá saindo, então o médico ele faz esse procedimento. Kit de pequena cirurgia, se a gente precisar fazer uma pequena cirurgia no local, o médico ele consegue que nós não vamos abrir porque tá lacrado, não pode mexer justamente porque tá esterilizado. Tá esterilizado, então a gente não vai abrir, mas aqui dentro tem todas as pinças, tudo que ele precisa. Achei interessante aqui que tem uns paradrapos aqui com todos os dados, a data que foi feita a esterilização, tá tudo fechadinho. Sim, isso é interessante. Tudo lacrado, tem que ser assim.
Aqui nós temos uma traqueia que fica aqui nesse saquinho que a gente utiliza no ventilador que a gente vai mostrar daqui a pouco. Certo. E outros equipamentos. Um látex que a gente utiliza para poder fornecer oxigênio. O que mais? Aqui a gente tem umas gavetas, nós temos alguns itens de segurança, por exemplo, lanterna que a gente utiliza, né? Tem algumas reservas de medicamento também. Às vezes a gente utiliza todos os equipamentos daquela nossa mochila e aqui nós temos alguns extra. Que são isso, reserva, pra gente não ficar sem. Para quem sabe de sobrevivência e EDC, sabe que redundância é muito importante. Porque para quem tem um, geralmente não tem nenhum, quem tem dois tem só um. Porque se falhar, e aí? Isso. Então tem reservas, muito bom. Nós temos óculos de proteção aqui também. Tesoura, se precisar. Cada um carrega a sua, mas a gente tem uma aqui. Engraçado, tá tudo travadinho, porque, né, movimenta e tudo para não sair do lugar. Travado, Aqui nós temos uma cadeira de rodas também. Quando a gente vai pegar um paciente, por exemplo, em um prédio, às vezes a gente não consegue que a maca suba no elevador. Se o paciente tem condições, né, a vítima, a gente pode carregar na cadeira de rodas. Aí consegue usar o elevador com a cadeira de rodas. Ou se for uma vítima de trauma, alguma coisa assim, a gente coloca na prancha, faz uma amarração tubular e a gente consegue levar esse paciente em pé na nossa prancha. Meu pai! Sim. Caramba, isso daí gostaria de ver. É, super legal. Aqui também nós temos essa caixinha que é o Descarpax, né? Que a gente joga os pérfuros cortantes, né? A agulha que a gente utiliza, a gente joga aqui. Isso. Esses aqui são os nossos equipamentos que nos tornam uma UTI móvel. Então nós temos aqui um ventilador mecânico. Esse ventilador aqui é o mesmo que tem em UTIs. UTI. Isso. Só que o nosso é ventilador de transporte, né? A gente utiliza ele para fazer o transporte. Mas ele faz a mesma coisa. Quando o paciente não consegue respirar, esse daqui é o aparelho que ajuda e faz a respiração do paciente. Esse daqui é o nosso monitor multiparamétrico. A gente consegue fazer isso daqui. Olhar o ritmo cardíaco desse paciente, fazer eletrocardiograma. Já faz eletro dentro da ambulância? Dentro da ambulância. A gente já consegue fazer o eletro desse paciente. Nós conseguimos também fazer cardioversão, quando o médico precisa fazer uma cardioversão. Isso seria... Quando o coração ele tá batendo em ritmo diferente, e aí a gente precisa colocar o ritmo É aquele correto. choque. É um choque, só que é um choque programado. Certo. O médico sabe a hora certa e o momento certo que ele é indicado. Entendi. E nós temos aquele outro choque também. Desfibrilador. O desfibrilador. Então são diferentes, então. São dois tipos de choques diferentes. Diferentes. Que aí o médico é que vai... Esse é aquele famoso afasta e tum. Isso. Que todo mundo já viu no filme. Isso, é aquele que dá Chega o pulo. o pulo. Nós temos aqui também. Aqui nós temos uma bomba de infusão. Essa daqui a gente utiliza, a gente coloca o soro que tem algum medicamento que precisa ser rigoroso. Não pode pingar, porque como a gente anda aqui dentro da ambulância, às vezes o medicamento para de pingar, pinga muito, porque não tem esse controle, né? Não é um local parado. Então a gente utiliza essa bomba de infusão aqui, coloca para medicamentos que precisam de... Coisas mais complexas, Isso. né? Aqui também nós temos um aspirador. Esse aqui, se vocês conseguem ver, a gente utiliza para aspirar vias aéreas. Quando tem secreção na boca, no pulmão, a gente consegue... Senão a pessoa pode respirar essa secreção e atrapalhar a respiração. Isso daqui são nossas saídas de ar. A gente tem ar comprimido e o oxigênio, que é o que a gente utiliza. Na parte ali parece que tem tipo uma tela de apartamento. O que é que tem aí dentro? Parece uma tela de apartamento mesmo. Nossos armários, eles têm essa proteção, que é essa tela pro nosso material não aqui cair no paciente. Não cair no paciente, por exemplo, né? Aqui nós temos todos os tipos de soro que o médico precisa e a gente utiliza. Então, todos os tipos e tamanho nós temos aqui. Nessa parte de baixo aqui, a gente tem aquilo que eu mostrei na mochila. Na mochila, agora a redundância que a gente tinha falado. Sim, então a gente faz procedimento lá no local, no chão, e dentro faz aqui dentro. Aqueles lá da mochila são todos no chão. Quando a gente vai. Quando chega aqui tem o mesmo da mochila, só que aqui não. Só que aqui. Entendi. Mais acessível pra gente pegar. Então são aquelas mesmas coisas. Paradrapo é a mesma coisa que tem na mochila, só que. Luvas de todos os tamanhos, algodão, equipo.
Isso aqui que a gente costuma ver em filme também, que coloca no nariz para sair o oxigênio, todas essas coisas. E aqui nós temos também outros equipamentos. Aqui nós temos um CAD, que é um dispositivo que nós utilizamos para tirar a vítima de dentro de um carro, por exemplo. Então a gente já precisa estabilizar a coluna dessa vítima lá e a gente coloca esse equipamento aqui e já tira essa vítima já com uma coluna estável. Nós também andamos com vários tamanhos de tala, essas daqui. Então cada cor é um tamanho, como vocês podem ver, e essas talas aqui nós utilizamos para fazer imobilização, por exemplo, de uma vítima que teve uma fratura. São talas moldáveis, então a gente consegue moldar de acordo com, se for o braço, se for a perna, elas são moldáveis. E nessa parte aqui nós temos os nossos oxigênios, os nossos cilindros de oxigênio. Joana, você mostrou tudo que vai na ambulância, tudo que você carrega nas mochilas, mas com você, qual que é seu EDC? O que você carrega quando você vai para a sua atividade? Eu sei que eu já vi algumas coisas aí, mas mostra pra gente. Então tá, a primeira coisa a gente sempre vai de luva e máscara, né? Que isso é o nosso equipamento de proteção individual. Uma coisa interessante é que eu sempre vou com duas luvas. Quando eu sujo uma, eu consigo utilizar e eu já estou com outra. Outra coisa, a gente carrega sempre caneta, né? Nós fazemos ficha de ocorrência, então a gente precisa anotar. Eu carrego de diferente esse marca-texto aqui, porque às vezes a gente tem que anotar qual medicamento foi feito no soro. E a gente não consegue, não tem tempo para anotar no papel, então eu consigo anotar. Caneta não vai riscar o frasquinho de soro, mas o marcador sim, é tipo um marcador de CD. É isso. Entendi, legal. Permanente. Aqui na minha bota eu também já carrego aqueles abocates que a gente já tinha mostrado, porque quando eu chego na ocorrência, então depois que eu verifico sinais vitais, eu já vou fazer a punção, que é pegar a veia, né? Então eu já tenho aqui. Já vi que a bota pro socorrista é um negócio que é multifunção, não é só com calçado, não né? Não é só calçado, a gente consegue, elas já são até feitas para isso, né? Porque já tem as entradas pra gente guardar. Eu também levo comigo já o esparadrapo cortado, porque como a gente tá com luva, é difícil, ele prega muito, então eu já levo aqui cortado que chega lá. Você vê que o EDC vai se adaptando de acordo com a experiência da pessoa, né? Com certeza quem tá chegando agora, às vezes não tem esse bizu que o pessoal chama, né? A pessoa já sabe ali uma coisa que facilita a vida dela. A luva, tirou uma luva suja, já tem a de baixo. São coisas que só a experiência vai ensinar, né? Com certeza. E eu também carrego uma tesoura, né? Isso aqui todo mundo carrega, nós socorristas a gente carrega, porque na ocorrência às vezes a gente precisa cortar alguma coisa, cortar um pouco de roupa para a gente fazer o exame físico do paciente, né? Então sempre é importante ter uma tesoura. Bastante coisa, né, pessoal? Mas ainda não acabou. Agora a gente vai mostrar o EDC de quem trabalha na motolância. Isso. O Vitor tá vindo aí, galera. Bom, chegou a vez do Vitor. Vitor, qual que é a sua função? É enfermeiro emergencista da motolância, é isso? É isso mesmo.